Em seguida, vamos para a terceira parte do estudo sobre como vivem os espíritos. Vamos fazer a nossa oração, em seguida vamos para o nosso estudo. Vamos orar. A partir de agora, nos sentimos felizes por estarmos aqui. O aprendizado é sempre uma oportunidade de crescimento, de reflexão, de entendimento da vida, de entendimento de nós mesmos. Estudar, refletir, buscar compreender o sentido da vida, como as velhas perguntas filosóficas da humanidade, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Sem dúvida nenhuma, o Espiritismo nos auxilia muito na busca dessas respostas. Então é sempre prazeroso este momento. Também sabemos, é claro, que a espiritualidade amiga se faz presente em todas as atividades. Embora não tenhamos hoje um tratamento como o do Dr. Cláudio de terça-feira, nem o passe de sexta, todos nós que nos encontramos no salão estamos, sem dúvida alguma, sendo tratados em nossas necessidades, à medida que vamos prestando atenção no que é dito, à medida que vamos entrando na frequência da casa, na energia da casa, na energia dos bons espíritos. E que estes bons espíritos nos abençoe, agora e sempre, que assim seja. Bom, vou fazer duas explicações e vou fazer uma pergunta provocativa, tá? Só para a gente pensar. Vocês têm observado, e essa é a primeira explicação, que a gente tem citado muito nesses estudos a figura do espírito Inácio Ferreira. E a gente tem citado Inácio Ferreira e nós vamos citá-lo mais ainda no último estudo, que seria hoje, mas nós vamos fazer um último estudo do mundo espiritual na percepção de André Luiz, que a gente vai fazer na próxima quarta-feira. Então, a gente cita muito o Dr. Inácio Ferreira por dois motivos. Primeiro, que ele é um espírito que vem se esforçando muito ao longo dos anos, quase sempre através do médium Carlos Bacelli, para a gente poder aqui dar a fonte do que nós estamos citando. Ele vem de uma forma muito interessante, desbravando o mundo espiritual. Dr. Inácio deve ter aí, com certeza, mais de 25, 30 livros editados, e a maior parte desses livros é falando sobre o mundo espiritual, nos trazendo um entendimento que vai se desdobrando na compreensão. Então, a gente entende que o Dr. Inácio Ferreira, na atualidade, junto com outros espíritos, é verdade, mas ele tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Ele tem nos feito pensar. As obras do Inácio Ferreira, sem dúvida alguma, nos faz pensar. E o segundo motivo pelo qual nós citamos sempre Dr. Inácio Ferreira é que ele tem uma ideia, ele tem uma meta em suas obras, que é sempre, ou quase sempre, recordar as obras de André Luiz. Em quase todos os livros que ele escreve, ele vai buscando as obras de André Luiz. Por exemplo, recentemente ele lançou um livro estudando o livro Libertação, de André Luiz, onde ele vai pegando alguns trechos do livro e vai fazendo uma reflexão. E lançou também O Nosso Lar e Você, que é um livro onde ele vai fazendo uma análise do que André Luiz disse no livro Nosso Lar e vai nos trazendo as explicações. E a gente concorda plenamente. Eu acho que André Luiz é um espírito que trouxe extraordinárias obras que nós estamos longe ainda de compreender o seu valor, de ter um entendimento sobre o seu valor. Então é por esta razão que a gente tem citado muitas vezes Dr. Inácio Ferreira. A segunda explicação é que nós temos trazido como referência, vocês observaram nos dois primeiros estudos, que a gente tem trazido como referência muito a colônia Nosso Lar, tá? Na estrutura da cidade Nosso Lar. Só que a gente não pode esquecer o que está dito por Narcisa no próprio Nosso Lar,
no capítulo 2, quando ela diz assim, André Luiz: as experiências de grupo diversificam-se entre si. As experiências de grupo diversificam-se entre si. O que é que isso significa? Isso significa que não é toda cidade espiritual que tem a mesma estrutura que tem a cidade Nosso Lar. Nós estamos usando a cidade Nosso Lar como referência porque André Luiz, principalmente no próprio livro Nosso Lar, nos traz muitas informações sobre como vivem os espíritos, mas provavelmente outras cidades, a depender do local que se encontram, mantêm outra estrutura de vida, ok? Feitas essas explicações, agora eu vou fazer uma pergunta provocativa. Quando um espírito desencarna na sua infância, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como ele chega no mundo espiritual? Como criança ou como adulto? Como criança. E ele fica como criança ou ele cresce no mundo espiritual? Ele cresce no mundo espiritual. Bom, se ele é criança, estamos falando de perispírito, deixa eu fazer esse parêntese. O espírito é imortal. O espírito é imortal. Sempre que estivermos nos referindo à desencarnação, estamos nos referindo à veste do espírito. Estamos nos referindo ou ao corpo físico, ou ao corpo astral, ou outros corpos que o espírito tem, ok? Bom, então a criança cresce. Se a criança cresce, se o corpo astral se desenvolve, podemos dizer que ele também envelhece? Ou ele para? Ele envelhece. Podemos dizer que ele adoece? Sim. E podemos dizer que ele morre? Sim. É. Mas a questão levantada é ele não vir para a Terra e ainda assim desencarnar lá. Tá, vamos levantar uma questão mais complicada, que eu também não vou responder. Vocês lembram que André Luiz disse que Nosso Lar tem o rio, que ele chama de Rio Azul? Para que tem um rio lá? Para abastecer a cidade. Assim também, André Luiz diz que no Nosso Lar tem fábricas de tecido. Ele cita fábricas de tecido e fábricas de suco. Inclusive, ele diz que 100 pessoas estão empregadas nessas fábricas. Agora, para que serve fábrica de tecido? Para fabricar o quê? Roupa. E aí nós entendemos que o espírito, então, usa roupa. Que não é simplesmente plasmar pela mente e a coisa acontecer. Se tem fábrica. Mas espera aí, não era isso que eu ia perguntar, não. No teu rio, chama Rio Azul, para abastecer a cidade. E se um espírito que mora no nosso lar, que não sabe nadar, cai dentro do rio, ele pode morrer afogado? Boa, né? Boa, né? O que vocês acham? Muito bem. Muito bem, vamos para o nosso estudo agora. Lá eu disse que eu não ia responder. Eu disse que era uma pergunta provocativa, né? Eu não acabei de dizer que o doutor Inácio gosta de fazer a gente pensar? Essa que é a ideia, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, respeitando a opinião de cada um, mas essa é a ideia. E assim, embora eu fique repetitivo, vou dizer, vale a pena não só ler, mas vale a pena reler toda a coleção de André Luiz. Vale a pena reler, porque nos dá, quando você vai para as entrelinhas, eu já citei o novo do Dr. Inácio, eu citei ele aqui agora, O Nosso Lar e Você. Inclusive, a gente vai usar esse livro para finalizar o nosso estudo na próxima quarta-feira. A gente pegou todas as informações desse livro, porque assim, e aí a gente tem que novamente citar a fonte para dar méritos para quem tem. O doutor Inácio facilitou pra caramba a vida da gente, porque a gente tem que pesquisar o livro, sublinhar o que é mais importante, tirar,
fazer reflexão e trazer. É super trabalhoso. Ele já fez isso nesse livro novo que ele lançou. Então foi só a gente olhar lá, pegar algumas considerações que ele fez e trazer para reflexão. Então, assim, facilitou a minha vida barbaridade, né? Então aí a gente vai pegar para a próxima quarta algumas explicações de André Luiz. Bom, depois das perguntas provocativas, vamos lá para os itens de hoje. Primeiro de hoje. As dificuldades pessoais de muitos dos nossos entes queridos que desencarnam dificulta a ajuda deles em relação a nós. Então, assim, né? Fica uma dúvida, para muita gente ainda é essa dúvida. Será que nós podemos pedir ajuda espiritual para os nossos entes queridos que já desencarnaram? Ah, eu oro sempre quando estou em aflição, eu rezo para minha avó, eu rezo para o meu avô, ah, minha mãe já morreu, e eu peço muito para minha mãe vir me ajudar. E a pergunta é, isso pode ser feito? E a resposta é que sim. A princípio, pelo menos, sim. Só que aí a gente pode ter uma dificuldade no seguinte sentido, de não saber em que condições espirituais se encontra o ente querido a qual nós estamos pedindo ajuda. Mas, Aguinaldo, se ele não estiver numa condição muito boa, ele vai sentir os nossos apelos? Vai. E vai se perturbar? Provavelmente. Por quê? Porque ele não vai estar dando conta nem das lutas dele. Então você imagina uma mãe ou um pai desencarnado que está ali se debatendo nas regiões umbralinas, com uma série de dificuldades, etc. e tal, e ele ouve a prece de um filho, de uma filha aqui na Terra, pedindo socorro a ele. Isso vai perturbá-lo mais ainda. Então vejam, pode, a gente pode. Só que a gente precisa ter uma noção de como esse ente querido está. Olha que coisa interessante, quando o Lindomar esteve na casa da minha mãe, olha como que a gente se equivoca. E a minha mãe lá conversando com ele sobre o meu pai, a minha mãe disse assim, olha Lindomar, o que me consola é que eu sinto o meu marido todo dia aqui, ele vem me visitar. E aí Lindomar pontuou assim para ela, isso não está acontecendo. Esse é um desejo da sua mente. Como você tem muita saudade, então você cria na sua mente essa sensação. O seu marido está autorizado a visitá-la uma vez por mês. Só uma vez por mês. Fora disso, não. Aí alguém vai perguntar assim, como me perguntaram hoje. Bom, mas se o espírito tem livre-arbítrio, como é que ele só pode vir quando alguém determinar alguma coisa? Então ele não tem livre-arbítrio? Ele tem livre-arbítrio. Só que existem normas, existem regras. Todo mundo aqui não tem livre-arbítrio? Sim ou não? Sai pelado no meio da rua pra você ver, você vai preso. Mas por quê? Ué, porque tem regra. Você não pode fazer tudo. Então, é a mesma coisa. Quando a gente vai para o nosso lar, e outras cidades espirituais não deve ser muito diferente, qual que é a percepção que a gente tem? Olha, é o seguinte, você está sob os nossos cuidados, você está sob o nosso amparo. Agora, se você quiser fazer por conta, aí é problema seu, você está sozinho. Não foi isso que aconteceu com o próprio André Luiz? Depois de quase 9 anos no umbral, já fazia quase 2 anos que ele estava no nosso lar, e eles não autorizavam a vinda dele à Terra para ver a família. E André Luiz havia deixado esposa, havia deixado 3 filhos, e ele não havia sido autorizado a voltar na Terra. Né? E aí a gente parece assim, nossa, mas que exagero. Né? Só que quando ele volta, e tem toda aquela decepção, para quem não se lembra, a decepção de André Luiz é tamanha que ele diz que quando ele voltou para o lar, e ele foi autorizado a ficar 1 semana no lar, ele sofreu mais do que os 9 anos que ele ficou no umbral. Por quê? Porque o filho, ele tinha tido um filho homem, estava aí se aventurando pela vida, nem aí com nada. A filha mais nova não se recordava dele, não tinha nenhuma recordação do pai, porque ela era muito pequena. A filha mais velha tinha alguma recordação, que a mãe não deixava ter. Porque quando ela vai falar de André Luiz, a mãe dá uma bronca nela. Diz, teu pai morreu,
teu pai acabou, eu não quero que fale dele aqui nessa casa, porque morreu, acabou. E André Luiz vai observando que não há na casa, no seu lar, onde ele passou a vida dele, nenhuma foto, nenhuma lembrança, ninguém lembrava dele, a mulher não falava sobre ele, e para piorar a situação, ele vai no quarto que era dele, tem outro homem deitado na cama, com o pijama dele, e com a mulher dele, né? Aí ele fica enfurecido, né? Até eu, né? Olha só. E aí ele se perturba muito. E depois daquele momento de perturbação, vai lá um instrutor e dá uma bronca nele. Dá uma bronca, dizendo mais ou menos assim, olha, você esperava o quê? Você nunca deu muita atenção para os seus filhos. Você não era um marido exemplar. Você queria o quê? A sua esposa não era propriedade sua. Você desencarnou, ela ainda era jovem. O que a impedia de casar de novo? Agora você vem com essa possessividade e assim, passa um sabão nele. E para acabar de completar, ainda diz assim para ele, ó, agora, para você ajudar, o atual marido da sua esposa está muito doente. Você vai ficar aqui uma semana, você aplica a pasta dele todo dia para ele sarar. Para ficar com a mulher dele. Ah, que delícia! Ah, né? Então vejam, vamos voltar ao fio da meada. Vamos voltar ao fio da meada. Por que os benfeitores seguraram tanto André Luiz lá e não autorizaram a vinda dele aqui? Porque ele ainda não estava em condições emocionais para isso. Que provavelmente ele se perturbaria muito e aquela situação poderia arrastá-lo novamente para o umbral. Certo? Então, voltando aqui à questão, nós podemos orar pelos nossos entes queridos. Resta saber se eles estão em condições de nos ajudar. Próximo tópico. Isso que eu vou dizer agora já foi dito também em outros espíritos. O espírito Aulus, no livro Os Pacificadores, ele fala um pouco sobre essas comunidades. Milhões de espíritos formam comunidades no mundo espiritual e vão tocando a vida, sem nenhuma preocupação com a evolução. Alguns acreditam que ainda permanecem no corpo, outros até desconfiam que não, mas não desejam saber, sem falar ainda dos milhões de espíritos que permanecem presos ao orbe terrestre. Então as comunidades vão se formando, você tem uma quantidade enorme de espíritos. Por isso que existem as dimensões e as subdimensões. No umbral, você tem 3 umbrais que são citados por André Luiz. O grosso, umbral médio e umbral fino. E dentro de cada umbral, você tem subdimensões do umbral, tá? Que são outras vibrações de espíritos que se encontram num contexto geral, no mesmo lugar, mas vibratoriamente em outro lugar. Pega uma casa com sótão, como é que chama aquele negócio que tem embaixo? Porão. Uma casa com um sótão e um porão. O sótão e o porão não fazem parte da mesma casa, mas não estão em locais distintos. Então você imagina assim, a casa, a dimensão, e o sótão e o porão, as subdimensões. Certo? É mais ou menos isso. Hã? A camada de cebola seria uma camada entre as camadas, a subdimensão. Porque quando a gente usa, bem lembrado, a gente já usou aqui em outras explicações, eu vou repetir esse exemplo, que é um exemplo bom, que o plano espiritual, ele pode ser visto como uma cebola cortada por dentro. E aqui, mais uma vez, dando méritos a quem merece, essa imagem não é minha. Essa imagem também é trazida pelo Dr. Inácio e eu estou aqui fazendo uso dela. Ele diz que o plano espiritual tem que ser entendido no plural. Não é o plano espiritual, são as dimensões espirituais. E aí ele usa a imagem da cebola por dentro. Se você cortar a cebola, são as camadas e cada camada daquela é uma dimensão. Há muitas moradas na casa do Pai. As subdimensões seriam, dentro dessas camadas, outras camadas. Dentro dessas camadas, outras camadas, certo? Mais ou menos isso. Então, os espíritos vão formando comunidades no mundo espiritual, cada qual dentro da sua evolução, cada qual dentro da sua percepção, cada qual dentro do seu entendimento. Tem lá uma situação,
se não me falha a memória, é no livro Os Pacificadores, em que a equipe ela vai tentar socorrer um espírito, um mendigo, que vivia em determinado local do mundo astral, e ele diz que não quer. Interessante que o espírito começa a conversar com os benfeitores e demonstra um excelente conhecimento sobre as coisas. Porque quando os espíritos convidam, olha, vamos lá, vamos evoluir. Eles, para que evoluir? Para que a evolução? Eu não quero evoluir, eu quero ficar aqui. Não, mas evoluir é preciso. E ele vai dizendo assim, quem disse que é preciso? Vocês estão dizendo. Quem garante que é? E nós vamos evoluir para onde? Nós vamos evoluir. E ele entra num diálogo intelectual com os benfeitores, que se você não prestar atenção ali, você vai para o lado errado. É igual quando a gente vai dialogar com os espíritos muito inteligentes. Eles têm uma capacidade de raciocínio, claro, contrários à evolução, contrários a Jesus, mas eles têm uma linha de raciocínio muito apurada. Conhecem o Evangelho, conhecem Jesus, sabem do que estão falando, e quando a gente entra num embate, tem um diálogo, eu não vou lembrar o diálogo inteiro, e olha que esse livro já é antigo. E esse diálogo está lá no livro Não Há Mais Tempo, que foi o primeiro livro lançado pela editora Sintonia. No livro Não Há Mais Tempo, se estabelece, o livro traz um diálogo entre esse espírito, um desses espíritos inteligentes, com o doutrinador. E o espírito consegue deixar o doutrinador confuso, consegue manipulá-lo. O dialogador, porque assim, porque aí vocês poderiam perguntar, né? Tá, e como é que a gente lida com esse tipo de espírito? Bom, existem dois caminhos. Ou você vai no combate intelectual, o espírito é inteligente. Não, mas eu também sou. Vamos cá, vamos lá, vamos no debate. E você consegue, entre aspas, né? Não é para ter vencedor, é uma força de expressão. Você consegue vencê-lo no diálogo, ou você o ama. Ou você tem um amor suficiente para anulá-lo. E se eu não for tão inteligente e não tiver amor, é melhor você passar a função para outro. Você sai fora, você sai correndo. Você diz assim, oh, já deu uma soprada. Não, mas não conversamos agora. Não, mas está na hora de acabar a sessão. Se você puder ir embora, eu lhe agradeço, que senão você vai ter problemas. E sérios, naquele momento. Tá certo? Bom, vamos lá para a próxima. Vocês querem trocar o microfone? A gente troca. Vamos trocar aqui o microfone. Aí vocês vão pensando aí quem caiu no Rio Azul. Muito bem. Tá desligado ainda, tá? Alô, som? Alô, som? Sim, aqui tá. Alô, som? Tá, eu vou... Não, tranquilo, eu vou tocando aqui, de boa. Quer pegar esse? Tá? Não, mas o microfone aqui pra internet tá. Ó, isso aqui é nada, perto do que aconteceu. Domingo. Domingo. É. Eu vou ir no 100 aqui. Domingo eu tava entrando, a gente tava esperando para começar com o Lindomar. Agora tá. Eu tava esperando para começar com o Lindomar. Eu vou contar. E eu tava lá esperando e o Lindomar não me respondia. Aí o Lindomar começou a fazer um gesto. Aí eu chamei o Ricardo. Falei, Ricardo, vem aqui. Ele falou, o que foi? Ele falou, ou o Lindomar tá tendo um infarto, ou ele tá tendo mímica. Tá um negócio esquisito aqui. Aí daí a pouco veio uma enxurrada de zap no meu celular. Guinaldo, para de falar isso que todo mundo tá ouvindo. O microfone tá aberto. Aí eu vou lá saber que o microfone tá aberto. E aí a gente essas coisas acontecem. Tecnologia é assim, né? A tecnologia é desse jeito. A gente acabou não viajando para Ilhéus, pelos motivos que eu já expliquei, por conta da companhia aérea,
mas trabalhei mais do que se tivesse viajado. De sexta a domingo, nós fizemos 5 palestras, né? Uma na sexta, uma no sábado e 3 no domingo. Uma de manhã, uma no Dr. Hans, e depois já emendamos com a nossa live das 19h30, que a gente habitualmente faz. E evangelizei o Ricardo, exatamente, mantendo o Ricardo na sala. A Aline me agradeceu muito depois, inclusive, por conta disso, né? Ele ter ficado na sala comigo o final de semana inteiro lá. Porque é interessante, né? O Lindomar tem razão. Isso eu posso citar o nome do Lindomar, porque são coisas que não tem problema. Porque quando a gente viu que não ia dar certo, o voo, a gente tentou outras alternativas, mas não tinha. E eu estava voltando para Votuporanga. Lindomar disse, olha, vamos manter a programação. Você faz virtual. Eu digo, tudo bem, então é sexta-feira hoje, eu não vou viajar. Eu chego em Votuporanga, gravo as 3 palestras e te envio. Ele disse, não, eu preferia que fosse ao vivo, porque tem outra vibração. E tem mesmo. É diferente. Quando você grava, porque aí você tem um problema, né? Fazendo ao vivo, você tem o risco da internet. De cair a internet, de ter um tempo de chuva, esse risco a gente corre, né? Agora, quando você faz ao vivo, tem outra conotação. Por exemplo, aquela mensagem que eu li do nordestino no domingo, ele escreveu 10 minutos antes de eu entrar. Se é gravado, já não tinha jeito de fazer isso. 10 minutos antes, ele escreveu lá 3 estrofes, bem simplesinha, a gente leu a mensagem, foi na hora ali. Então, realmente, Lindomar tem razão. Ao vivo, porque você entra na vibração do evento, na sintonia do evento, né? Mas tem esses riscos que todo mundo sabe. Bom, próxima frase. São muitos, sem dúvida alguma, os dramas humanos causados pela obsessão. E o ser humano comum nem imagina. Tem um livro chamado Lírios de Esperança. Eu acho que não tem esse livro aí. Tem, Carlos? Tem? Esse livro é extraordinário, porque ele conta a história de Marcondes. Marcondes, ele tem participação em outros livros também. Eu vou narrar uma coisa que parece assim absurda, mas eu vou narrar, já que nós estamos fazendo disso. Marcondes, embora fosse espírita, embora fosse dirigente espírita, embora fosse doutrinador, em um dado momento da sua vida, ele se envolveu numa relação extraconjugal. Ele se envolveu com uma mulher. E ele deu um azar danado que esta mulher era extremamente perturbada, desequilibrada. Para vocês terem ideia, esta mulher reencarnou com a programação de ter 8 filhos, que seriam 8 crianças, 8 espíritos que ela tinha abortado numa encarnação passada. Então, quando saiu do mundo espiritual, ela assumiu o compromisso de receber esses espíritos como filhos, os 8, para resgatar o seu débito. Mas não fez. Aqui encarnada, esqueceu o que ela prometeu, para o corpo não ficar ruim, ela não quis ter os filhos. E os espíritos, então, se tornaram obsessores dela. E esses espíritos entraram numa perturbação tão grande que eles evoluíram para a ovoidização. Então, ela era uma mulher que tinha 8 ovoides, e nós já explicamos aqui o que é ovoides, não vamos voltar a isso, conectados a ela. Quando Marcondes começou a se relacionar com ela, como não havia uma proteção espiritual, afinal de contas era uma relação extraconjugal, um dos ovoides se afinizou com Marcondes e se instalou na altura da sua bexiga e ali permaneceu. Se desligou dela e se ligou a Marcondes. A presença do ovoide gerou um câncer de próstata que o levou à desencarnação precoce. Ele chegou no plano espiritual, totalmente perturbado, foi recolhido, porque ele tinha méritos. Olha como o bem que você faz não é perdido. Ele tinha méritos, embora tivesse cometido um erro, embora aquele momento de perturbação, ele tinha contribuído muito com o movimento espírita. E naquela perturbação, naquela briga, um dia ele começa, no plano espiritual, um dia ele começa a passar mal, sentir dores abdominais, Dona Maria Modesto Cravo, Doutor Inácio,
Plano espiritual. Levam ele para o centro cirúrgico, anestesiam ele, tiram a roupa dele. Doutor Inácio passa o bisturi no corpo astral e retira o ovoide. O ovoide foi retirado lá, ele já desencarnado, numa cirurgia no corpo astral. Aí retirou o ovoide. Aí fizeram a cirurgia semelhante à que é feita aqui na Terra, e ele foi lá para o período de recuperação. E depois Marcondes dá trabalho pra caramba, né? Ele é um rebelde sem causa lá no mundo espiritual, sabe? Então, assim, olha que coisa interessante, né? E aí a gente fica pensando que muitas vezes, e eu tenho que dizer isso, vocês me desculpem, mas eu tenho que dizer isso, né? Nesse movimento espírita engessado que a gente vive, onde muitas pessoas mantêm a linha de raciocínio apenas em Kardec, não se permitindo nem a leitura de André Luiz, a gente vai deixando de aprender esse tipo de coisa. A gente não vai tendo esse conhecimento. A gente não abre a nossa mente, né? Como diz o Dr. Klaus em um dos seus livros, após o título, é preciso ter a mente aberta. E nós vamos ficando ali. E é uma pena. E assim, ok, é claro que esse assunto não é um assunto para ser tratado num evento espírita. Olha, vamos fazer o nosso IPAMED e vamos falar desse tipo de coisa. Não acho legal, né? Porque você tem ali um grupo heterogêneo e você pode mais criar confusão do que qualquer outra coisa. Mas esse assunto tem que ser trazido, tem que ser debatido. Aí você vai assistir uma palestra, um estudo, com todo respeito, é aquele arroz com feijão, é aquela água com açúcar, que metade dorme, metade vai levantar para ir no banheiro ou beber água, e fica todo mundo rezando para o estudo acabar logo. Até eu rezaria, porque ninguém aguenta, né? E vamos ler, aí vai ler, aí vai ler, e vai ler. E estas coisas precisam ser ditas. Estas coisas precisam ser expostas, principalmente a nós. Agora eu estou dizendo nós do Caminho de Damasco, que realizamos trabalho de cura, que temos uma sessão mediúnica com o objetivo de atender esse tipo de espírito. Então a gente precisa conhecer esse tipo de coisa. Senão vai passando batido e a gente acaba não aprendendo nada. Nada. Próprio Chico Xavier, eu vou depois trazer o nome do livro que está isso. Encontra no cemitério, uma das vezes que ele foi no cemitério orar, um espírito, e não era inferior, tomando pinga. E o espírito disse assim para ele, eu sou coveiro. O senhor é coveiro? Eu sou coveiro. O que o senhor faz aqui? Aí eu tiro uns espíritos da cova e boto eles para correr. E como o cheiro, o odor dos corpos apodrecendo é muito forte, eu tomo pinga para aguentar. E ele era um coveiro ao contrário, porque ele entrava dentro dos túmulos para tirar os espíritos que estavam presos lá nos corpos, lá, né, o corpo em putrefação. A gente sabe que alguns espíritos ficam presos ali, e ele andava pelo cemitério fazendo esse tipo de serviço, né? E a gente fica aí, achando que a gente vai desencarnar, vai pousar em nuvens, com os anjos, com Jesus de Nazaré. Isso aqui é importante. Há grupos mediúnicos não sérios. O que seriam grupos mediúnicos não sérios? Dos quais os espíritos que se comunicam, muitas vezes, sabem tanto quanto os encarnados, pouca coisa mais. Certo? É assim, vamos pensar. Os espíritos benfeitores, eles se aproximam dos grupos por afinidade. Então vamos imaginar que as nossas sessões de mediunidade, elas estariam atreladas a orientações do tipo assim, pode fazer um trabalho de macumba, porque a minha vizinha pegou meu marido e levou embora, eu queria fazer um trabalho, porque achei uma galinha preta e uma vela na porta da minha casa, porque eu vim aqui fazer alguma coisa porque meu namorado está querendo largar de mim. Sabe esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa que tem muito por aí. Tudo bem. Agora, os espíritos que vão se associar, os guias, que vão se associar a esse grupo, falam a mesma língua. São espíritos que entendem desses assuntos do dia a dia, do terra a terra.
Não vamos imaginar que ali vai ter um espírito de grande envergadura moral para fazer esse serviço. Então, cada grupo mediúnico, cada grupo espírita ou qualquer outra religião, se conecta ao grupo que estabelece uma sintonia com o propósito do grupo. Entenderam? Então vamos imaginar assim. De R$ 10 cada pessoa que passar pelo Klaus. Olha, R$ 10 é um valor simbólico, R$ 10, todo mundo tem R$ 10, então toda terça-feira a pessoa que passar vai dar R$ 10. O primeiro que não está mais lá dentro é o Dr. Klaus. Ele é o primeiro a sair, e eu sou o segundo. E aí? Aí, por certo, virão outros espíritos, talvez não espíritas, que entendem que que pode cobrar, que não tem nada demais, e eles vão assumir o trabalho, com os médios que ficarem e quiserem cobrar. Se amanhã ou depois a gente abre mão do trabalho social, não vamos mais fazer almoço de domingo, não. Não vamos ficar cuidando de criança, negócio de CCI dá muito trabalho, dá muito gasto, vamos parar com isso. Os espíritos afeiçoados ao trabalho no bem vão se afastar e outros virão no seu lugar. Se é um grupo que não gosta de estudar, não vamos pensar que ali haverá espíritos que gostam de estudar, que estejam ali. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção e entender o seguinte: espírito é gente sem corpo. Espírito é pessoa. Né? Até a gente montou um estudo para domingo, na live do Klaus, e o nome do estudo é Não é Bem Assim. E a gente vai citar algumas frases e dizer assim, não é bem assim. Por exemplo, o que não é bem assim? Fulano tem 40 anos de espiritismo, né? Uma vida inteira. Então o que ele diz é regra, porque ele é mais experiente, ele sabe tudo. Não é bem assim, nem sempre. Não é a quantia de anos que você tem, é o aproveitamento. Eurípides Barçanufo, o grande Eurípides Barçanufo, morreu com 38 anos. Então não é bem assim. As referências não são exatamente essas. Então aí a gente vai ampliando a nossa linha de raciocínio, certo? Inclusive, isso é importante. Quando na sessão mediúnica, olha a importância da união do grupo, do conhecimento, da afetividade. Há espíritos inteligentes que projetam o seu pensamento dentro da sessão, mas não estão ali. E quando o doutrinador termina a doutrinação, cheio de vaidade, agora, meu irmão, os guardas vão levar você será amarrado e conduzido. Vai nada, o espírito não está ali, ele projetou o pensamento. Mas isso é possível? Claro que é. Claro que é, sem dúvida alguma. Há espíritos, evidentemente, não todos, mas há espíritos que conseguem fazer isso. Certo? Pois é. Hoje eu conversava com a Giovana e a gente entrou num assunto muito interessante. O Klaus deu uma paradinha na terça-feira que caiu muito o padrão vibratório da sala. Ele teve que parar, fazer uma prece e pedir para os médicos concentrarem na casa, porque estava havendo uma tentativa de infiltração de obsessores. E aí os médicos puxaram, deu uma respirada, fizemos uma prece e voltamos ao normal. E assim, quando você tem, num trabalho como o Dr. Klaus, quando você tem um problema isolado, não tem problema. Nós estamos trabalhando ali. Mas tem 1 ou 2 médicos que não estão tão bem. Não tem problema, o grupo segura. Nós estamos trabalhando ali. Mas tem poucos médiums hoje. Não tem problema, é um problema isolado, o grupo segura. Nós estamos trabalhando ali, mas aconteceu algum problema aqui na entrada, aqui na recepção, aqui do salão. Não tem problema, a gente segura. Quando mais de um problema acontece, e que foi o que aconteceu terça-feira, nós tínhamos mais que 2 médios não tão bem, nós tínhamos poucos médios de incorporação, e houve uma queda na vibração aqui fora, nem foi dentro da sala. Aí se você somar esses 3 elementos, aí baixou o padrão. Aí o Dr. Klaus parou. Parou,
vamos reorganizar, vamos fazer uma prece, vamos começar de novo, certo? Aí o grupo sintonizou, passou, melhorou a vibração, e aí o trabalho continuou até o final. Então, às vezes, um problema isolado não é problema. Agora, se você tem um, você tem outro, você tem outro, e você não apaga os incêndios, aí você tem uma situação que compromete o trabalho, qualquer trabalho de ordem espiritual, tá? Então, isso também é importante para a gente saber, para a gente aprender. Próxima frase. Um dos objetivos das trevas é manter os encarnados na ignorância. A frase continua. Vou repetir. Um dos objetivos das trevas é manter os encarnados na ignorância. É óbvio. Isso vale aqui para a Terra. Por que os políticos têm interesse que você seja ignorante? Porque se você conhece, se você adquire conhecimento, você tira o cabresto. Se você começa a entender de política o que cada um faz, você começa a enxergar as coisas diferentes, certo? Por exemplo, hoje, eu não vou tomar posição aqui, hein? Olha lá, para o fundo aí não reclamar. Hoje, por exemplo, por parte de muitas pessoas, se critica muito o STF, os ministros. Ok, mas o problema não está lá. O problema está nos deputados que foram eleitos, nos senadores que podem conduzir alguma coisa para mudar a situação. Certo? Tem eleição esse ano. Quais são os candidatos? Os candidatos que eu pretendo votar. O que eles aprovaram lá? De que lado que eles estavam lá? Eles estavam lá como deputados, como senadores? O que eles fizeram? Porque nesse balaio de gato, quando você começa a compreender como é que é o jogo, você sai da ignorância. E aí aquele que te manipulava não consegue manipular mais. Daí, agora voltando para o nosso raciocínio. Se as trevas querem a ignorância do povo, é óbvio que o espiritismo será uma das religiões mais perseguidas sobre a face da Terra. Pelos próprios princípios básicos da doutrina. A doutrina espírita é a maior inimiga do materialismo. É a doutrina espírita que traz de forma clara, explícita, sobre sobrevivência da alma, comunicabilidade com os espíritos, existência de Deus, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, tudo que as trevas não querem que a gente saiba. Um estudo como este, por exemplo, olha como areja a nossa mente. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês, quer ver? Como as pessoas realmente não têm noção. Um estudo como esse é muito importante para nós. São mais de 50 pessoas aqui. É importante para algumas pessoas que vão ver o vídeo na internet, aí 1.400, 1.500 pessoas. Legal? Legal. Aí vocês já pararam para pensar do esforço que eu tenho que fazer para que os obsessores não consigam me impedir de dar um estudo como este? Ou vocês acham que é só subir aqui e falar e tudo bem? Os obsessores não estão sabendo que eu vou falar, estão achando que eu vou só contar piada. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente tem que driblar a influência de todas as naturezas para isso não acontecer? Quando a gente vai realizar o IPAMED, por que a gente tem que começar a fazer sessão mediúnica para o IPAMED 2, 3 meses antes? Porque é claro que há uma força contrária na tentativa de impedir o evento. Tirar trabalhador, fazer dar problema não sei aonde, qualquer arma que eles tiverem, eles vão usar. Toda vez que alguém ou um grupo estiver semeando a luz, nós vamos encontrar os inimigos da luz tentando apagá-la. Seja uma única pessoa, seja um grupo. E aí você tem que lutar com tudo isso e lidar com tudo isso para a coisa acontecer. Senão a coisa não acontece. Senão a coisa não acontece mesmo. Vocês não imaginam quando eu ia, né? Agora a gente está voltando aí para São Paulo, para não falar outros lugares. Quando a gente vai para São Paulo, que logística que a equipe espiritual tem que preparar para a coisa funcionar, para a coisa dar certo. Rapaz, de gente me buscar no Brooklyn, o cara é motorista de táxi e se perder em São Paulo. Do cara não saber onde está. Rapaz, mas como é que você não sabe onde está? Falta 10 minutos para a palestra.
Ah, eu não sei o que aconteceu, rapaz. Eu entrei numa rua errada, eu não sei onde eu estou. Mas o senhor não é taxista? Sou. Há quantos anos? 40. Como é que uma pessoa é taxista em São Paulo há 40 anos e se perde em São Paulo? Vocês acham que aí não tem o dedinho? É? E aí tá aquele oração. Tá com oração, né? Para ver a coisa funcionar. Teve uma vez que eu fui fazer uma palestra no terreiro de Umbanda, e o cara que estava me levando atropelou um cara de moto, em frente ao centro. Rapaz, mas aquilo deu uma confusão. Eu fazendo a palestra, a polícia entrando dentro do salão, o SAMU com aquela sirene ligada, né? Porque aí deu confusão, porque o cara machucou bastante, e a polícia queria saber quem estava dirigindo o carro, depois queria saber quem estava no carro, né? E eu lá fazendo a palestra. Olha, foi assim, Jesus amado, não é bom nem lembrar. Bom, a mudança é sempre de dentro para fora. Mas, às vezes, a dor consegue desalojar o espírito da sua zona de conforto. Isso é interessante. Não é o que acontece com você que vai fazer você evoluir. O fato de você ter um câncer grave não significa necessariamente que aquele câncer vai fazer você evoluir. Por quê? Porque é de dentro para fora. É como você vai lidar, é como você vai se posicionar. Só que, às vezes, os acontecimentos externos nos desalojam de uma situação que a gente alimentava há várias encarnações. Os espíritos, por exemplo, se referem às reencarnações repetitivas. Daquele espírito que faz 3, 4, 5, 6, 7 encarnações, está do mesmo jeito. Reencarna, desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. Na outra encarnação gostava de uma coisa, nessa continua gostando da mesma coisa, não sai dali, né, está acomodado. Aí acontece alguma coisa, desaloja o espírito. O espírito desperta e ele então começa a pensar em outras coisas e a partir dali talvez seja o impulso que o espírito precise para realmente, de dentro para fora, elaborar a sua mudança. A morte, essa frase não é minha, essa frase foi dita, pelo menos eu ouvi dele, não sei se tem algum livro, essa frase foi dita há pelo menos uns 20 anos pelo Raul Teixeira. Raul Teixeira foi, ainda é, um grande orador espírita, e ele teve até ele veio muito a Votuporanga, e ele foi meio que, ele diminuiu o seu ritmo, porque ele estava viajando, eu não me lembro para que país era, ele estava viajando, e para fazer palestras, e ele teve um AVC dentro do avião. E assim, logo que o avião decolou. E ele apagou, os comissários, tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo. Só quando o avião pousou, que todo mundo desceu, que foram ver que ele tinha tido um AVC. Então, comprometeu bastante o movimento, comprometeu a fala, né? Ele que é orador, mas ele continua aí pregando até hoje. E ele diz uma frase muito interessante: a morte só é libertação para quem vive se libertando durante a vida. A morte só é libertação para quem vive se libertando durante a vida. Senão, é só mudança de dimensão. A última de hoje. Vixe, tem um monte aqui ainda. Mas tudo bem, vai. Depois a gente volta nela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pontuar mais alguns aqui. Vamos até aqui. Vamos até aqui, porque eu estou tentando escolher, mas tem mais 10 frases aqui e a gente não vai conseguir terminar mesmo. Então, de qualquer forma, na próxima quarta-feira, a gente vai trazer o mesmo assunto, a gente vai fazer uma quarta parte, só que aí a gente vai pegar tudo que André Luiz disse a respeito. Então, assim, eu elaborei 10 ou 11 perguntas com a resposta de André Luiz, para a gente perceber que as informações estão aí, que pelo menos 90% do que eu disse aqui hoje não é novidade, estão aí. Só que a gente precisa ler, precisa estudar, precisa verificar o que está nas entrelinhas para a gente compreender melhor cada assunto. E quanto mais a gente aprende, embora o conhecimento não seja o mais importante, o amor é o mais importante, mas o conhecimento nos ajuda bastante, tá certo? Muita paz, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Que assim seja.